Vamos avançar e a gente vai tratar hoje da segunda parte da aula sobre diáconos. Nós estamos estudando sobre ao longo da história da igreja. Eles representaram uma atuação bastante significativa. Nós vimos também modelos comuns, que não necessariamente são saudáveis, mas que a gente traz para a igreja, né? A gente viu sobre os precursores dos diáconos, olhamos para Atos 6 e vimos onde os diáconos tiveram início. Olhamos também qualificações dos diáconos. Dessa vez a gente foi lá para 1 Timóteo 3, 8 a 13. E por fim vimos o que os diáconos devem fazer. E aí eu resumi isso de 3 formas. Eles devem atuar no ministério de misericórdia, ou seja, beneficência. Eles devem contribuir para a unidade da igreja. Eles devem ser assistentes dos presbíteros, né? Ajudar o trabalho dos presbíteros. Então foi isso a nossa aula da semana passada. A nossa aula dessa semana, a gente vai ver esses outros 4 pontos aí. Primeiro, o benefício dos diáconos, né? Igrejas fortalecidas pelo diaconato fiel. A beleza do diaconato, a quem os diáconos refletem. Responderemos a pergunta, mulheres podem ser diaconisas? E também faremos aplicações e responderei algumas outras perguntas que eu mesmo levantei e que no final vocês também podem levantar se ainda tiverem. Ok? Essa é a nossa aula de hoje. Então vamos começar. Benefício dos diáconos, igrejas que foram fortalecidas pelo diaconato fiel. E aqui eu quis trazer para os irmãos relatos verdadeiros do trabalho dos diáconos ao redor do mundo. Igrejas que relataram isso, tá? E eu quero que vocês vejam que o poder do Deus Todo-Poderoso percorre o ministério dos diáconos. Muitas vezes o ministério dos diáconos ele não vai ser tão glamouroso, extraordinário ou épico, mas o poder de Deus está percorrendo esse ministério e atua ali. Eu quero que você também saiba que diáconos são instrumentos indispensáveis para o avanço do reino de Cristo. E que existe uma relação membresia, presbitério e diaconato também. Porque imagina, nós aqui na nossa igreja enfatizamos a membresia da igreja, certo? Certo ou errado? Certo, graças a Deus. Certo. Mas à medida que você vai enfatizando também a membresia da igreja, você vai tendo outros problemas bons. Por exemplo, você vai criando mais relacionamento na igreja, você vai conhecendo mais a necessidade das pessoas, e você vai vendo que tem muito trabalho a fazer. Sejam necessidades espirituais, sejam necessidades materiais. E aí, se os diáconos não estiverem atuando, os presbíteros ficam sobrecarregados com as necessidades materiais, né? E acaba deixando o ministério da palavra, que é o primordial, né, no trabalho deles, de lado. Então, essa... É o que foi, Siri? A Siri está gritando aqui. Mas aí acaba deixando o ministério da palavra de lado, e isso não deve acontecer. Então, essa relação membresia, presbitério e diaconato, ela é muito importante. E ela visa o bem da igreja. Ela visa a saúde da igreja. Então, agora nós veremos alguns relatos verdadeiros dos benefícios que os diáconos têm trazido em muitas igrejas. Como eu disse, esses relatos são tirados de igrejas ao redor do mundo. E eu vou ler aqui para os irmãos agora. Eu quero que os irmãos percebam o campo amplo de atuação do diácono fiel. Tá? Vamos começar com esse relato aqui. Nossa igreja no Iraque conta com membros de todo o mundo. Quando Fred voltou para casa, na Índia, para assistir ao funeral de seu pai, ele ficou surpreso com o número de pessoas que afirmavam ter sido servidas de algum modo por seu pai, que fora presbítero da sua igreja local. Isso não apenas encorajou Fred, mas o levou a reexaminar a própria vida. De volta ao Iraque, apesar de trabalhar para uma organização de ajuda humanitária, Fred se sentia insatisfeito por não servir melhor aos membros de sua igreja. Se eu morrer, ele pensou, ninguém virá ao meu funeral e contará com o tipo de relatos que ouvi do meu pai. Nesse momento, eclodiu uma crise humanitária regional e nossa igreja passou a receber com regularidade visitantes atingidos pela pobreza, refugiados internacionais ou mesmo iraquianos nativos cujos lares haviam sido destruídos pelo Estado Islâmico. Precisávamos desesperadamente de um diácono com o dom da benevolência semelhante aos de Atos 6. Fred, que atendia às qualificações bíblicas e desejava servir, logo foi nomeado pela igreja e instalado na função. Ele imediatamente começou a trabalhar com os presbíteros para traçar uma política de beneficência. Antes disso,
Os presbíteros vinham tomando as decisões beneficentes, que envolviam encontrar as pessoas, iniciar as conversas para discernir a credibilidade delas, definir parâmetros, distribuir recursos, oferecer prestação de contas e apoio contínuo, entre outras atividades. Esse trabalho era importante, claro, mas estava consumindo o tempo dos presbíteros. Não é exagero dizer que o serviço diaconal de Fred retirou um enorme fardo dos presbíteros, atendeu uma necessidade premente na igreja e, no processo, transformou a vida dele. Olha que legal. Lá no Iraque. Longe, né? Mas um diácono que se levantou para o serviço de beneficência e contribuiu para a causa do evangelho e abençoou também a igreja. Vamos ver mais? Hugo, você pode ler esse para a gente? Você consegue? Dá o microfone aqui para ele, Charles. Nossa igreja mudou de uma configuração de um único pastor, conselho diaconal, para uma pluralidade de presbíteros e diáconos. E o primeiro ano de transição foi desafiador. Ainda que a congregação e os diáconos estivessem de acordo, não é fácil substituir o tipo de mentalidade que dá primazia às tomadas de decisões pela mentalidade... Pela mentalidade que dá primazia aos atos de serviço. Nessa época, um diácono chamado Dave se mostrava um líder nato e respeitado. Então, ele se tornou o líder dos diáconos. Sob a liderança gentil e firme de Dave, a atitude fundamental dos diáconos passou de precisamos responsabilizar nosso pastor para precisamos servir aos nossos presbíteros e apoiá-los. O objetivo não era como podemos influenciar todas as decisões, mas como podemos tornar o ministério dos nossos presbíteros mais fácil. Continua. Alguns dos diáconos demoraram mais para render-se a esse conceito aparentemente novo. Eles estavam acostumados a apontar o dedo para o pastor quando se tratava de decisões de finanças, equipe e assim por diante. Mas um diácono conseguiu mudar a dinâmica que era aplicada pelo conselho. Direi apenas o seguinte: durante o período de transição, é indispensável contar com a orientação de um diácono respeitado para auxiliar na mudança a partir do interior do grupo. O desejo de Dave de orientar os diáconos e de submeter aos presbíteros mudou o rumo tomado por todo o corpo diaconal, que, por sua vez, tem produzido todos os tipos de bons frutos em nossa igreja. Quando faço visitas pastorais agora, é raro que um diácono ainda não tenha estado lá, servido de forma estratégica. Olha que interessante. Aqui o diácono ajudou, né, e serviu a igreja na transição do modelo de liderança. Estavam acostumados com um único pastor e com um grande conselho diaconal, e em um certo momento a igreja entendeu que isso não era a forma mais bíblica, mudou para um presbitério, né, com mais pastores, com vários pastores, e aí os diáconos precisaram se adaptar. E mais, a igreja precisou se adaptar. E nada melhor do que alguém ali dentro, né, para ajudar na visão do corpo diaconal e também ajudar na visão da igreja. Essa igreja foi fortalecida, a sua unidade foi fortalecida pelo serviço de um diácono fiel. Vamos ver mais. Aqui em Sevilha, Espanha, um de nossos diáconos organizou e supervisionou um ministério nos bairros mais pobres de nossa cidade. Ele recrutava grupos de membros da igreja para visitar a área 2 noites por mês e procurar pessoas sem teto ou famílias mais pobres. A esperança fervorosa era iniciar conversas sobre o evangelho e, ao mesmo tempo, suprir as necessidades práticas como cobertores, meias, comida. Um bairro em particular tornou-se profundamente receptivo ao evangelho por meio dos esforços desse diácono. As pessoas não só pediram para receber um estudo bíblico em seus barracos de papelão, mas algumas famílias começaram a frequentar os nossos cultos. No início nós pensamos que elas poderiam estar vindo apenas pelo que recebiam, mas em pouco tempo, contudo, as pessoas da comunidade estavam sendo salvas e batizadas. Na verdade, há alguns meses Deus nos permitiu plantar uma igreja que prega o evangelho nesse bairro. Uma impossibilidade sem a visão e a iniciativa de um diácono fiel. É um ministério de misericórdia em um bairro pobre que frutificou e pôde gerar a oportunidade da plantação de uma igreja. Olha que interessante. A gente está vendo coisas em diferentes assuntos, estão percebendo? São várias coisas, um leque bem aberto, mas que mostra que o Senhor está trabalhando e trabalha através de um diaconato fiel. Né? Vamos avançar, vamos ver mais 2 exemplos. Deixa eu ver quem pode ler isso aqui para nós. Sara, você consegue ler isso para nós? Charles, dá lá o microfone para ela.
Uma mulher piedosa de nossa igreja percebeu uma falha no ministério e desejou coordenar um ministério de socorros, muito semelhante ao de Atos 6. As pessoas começaram a aparecer de todos os cantos para atender às necessidades tangíveis e integrar o grupo. Foi elaborada uma lista de membros que não podem sair de casa e famílias foram direcionadas a eles para realizarem ligações telefônicas semanais e visitas regulares. Quem carecia de serviço de jardinagem, pintura, entre outras coisas, passou a estar conectado com as pessoas que poderiam suprir suas necessidades. Opa, desculpa. Quando um presbítero jubilado morreu, sua filha adulta, não crente, ficou maravilhada pela condição da propriedade do pai. O grupo diaconal de socorros havia encabeçado uma limpeza de grande escala no local, oferecendo um testemunho do evangelho impressionante no processo. Esse ministério também serve de quartel-general da igreja, para a organização de refeições para os membros que passam por períodos desafiadores. E, em meio à pandemia da Covid-19, ele também serviu de centro para promover o encontro entre todos aqueles que necessitavam de ajuda e aqueles que desejavam satisfazer-lhes as necessidades físicas. O ministério permanece sendo um meio valioso para os presbíteros manterem um melhor controle dos batimentos cardíacos da igreja. Interessante, né? E perceba, irmãos, não é simplesmente ir lá e fazer uma ação. É um testemunho do evangelho também, né? A intenção não é simplesmente que o diácono vai e supra a necessidade de um não crente, como aqui deu um testemunho para a filha de um membro, né? Mas que nisso seja aberta uma porta para a pregação do evangelho, né? E com relação à igreja, sim, é solucionar problemas, dar socorro e satisfazer necessidades tangíveis da igreja, né? A última. Há alguns anos tivemos que pedir a renúncia de um pastor auxiliar por motivo de uma prolongada divergência e tensão relacional. 20 ou 30 membros ficaram feridos e confusos. Eles amavam esse homem e não entendiam por que não conseguíamos resolver a questão. Nós nos sentimos incapazes de pastoreá-los, tendo em vista que a confiança que o grupo tinha nos presbíteros fora quebrada. Precisávamos de um mediador, alguém para ser uma ponte. Um de nossos diáconos, Jeff, mostrou-se à altura da ocasião. Ele entrou nessa situação delicada, cheia de tensão e amorteceu o choque. Surpreendentemente, nosso relacionamento com o pastor auxiliar foi restaurado. Ele acabou permanecendo na igreja por mais alguns meses até encontrar outro lugar para servir. E nenhuma única pessoa deixou a igreja em razão desse problema. Tenho a convicção de que nada disso teria sido possível sem a sabedoria e a tenacidade de Jeff em procurar a paz. É muito provável que o pastor auxiliar e alguns membros teriam saído da igreja. Contudo, pelo fato de os presbíteros e esses membros confiarem no diácono Jeff, ele foi o mediador correto para esse momento. E ao longo de tudo, graças à sua iniciativa e liderança como servo, nossa congregação pôde testemunhar a beleza da reconciliação de acordo com a Bíblia. Legal, né? Muito legal. Irmãos, eu estou trazendo esses relatos aqui para vocês, não é porque simplesmente eu acho bonitinho, né? E porque eu quero que vocês fiquem, nossa, que lindo o trabalho dos diáconos. Não, eu estou trazendo relatos verdadeiros para que vocês vejam na prática como a coisa funciona. Então, na semana passada, nós vimos vários pontos que envolvem o trabalho diaconal. Hoje eu estou trazendo exemplos verdadeiros de igrejas que provaram a bênção do que é ter diáconos fiéis na congregação, ajudando para amortecer o choque, ajudando na promoção da unidade, ajudando a resolver conflitos, ajudando a atender necessidades tangíveis da igreja, ajudando aquele irmão que está passando necessidade, ou uma situação específica que está acontecendo. Em tudo isso, Deus está trabalhando. E Ele trabalha através dos seus oficiais. Nós vimos estudando sobre os presbíteros e agora estamos vendo sobre os diáconos. Mas o ponto que nós devemos perceber é que existe esse impacto tremendo de diáconos eficientes na vida de uma igreja local. Eles ajudam os pastores, enriquecem a vida da igreja de diversas formas, organizam atendimentos, suprem necessidades tangíveis, blindam o ministério da palavra, zelam pela harmonia do rebanho, cuidam de necessitados e muitas outras coisas. O serviço abnegado pelo bem da igreja de Cristo e para a glória de Cristo é o alvo do serviço diaconal. Então, quando diáconos fazem isso, igrejas são fortalecidas. Esse é o ponto que eu quero que você guarde. Quando diáconos atuam conforme a palavra de Deus, igrejas são fortalecidas. Ok? Esse foi o nosso primeiro ponto da aula.
Vamos avançar. Segundo, a beleza do diaconato, a quem eles refletem. A quem eles refletem? Como eu disse, o trabalho dos diáconos não é glorioso por ser sempre notado, muitas vezes ele não vai ser notado. Nem é glorioso por ser sempre gratificante, né? Muitas vezes isso não vai ocorrer, as pessoas podem reagir de forma ingrata. Mas por que é um trabalho glorioso então? Por que eu estou falando que ele é belo, é bonito, ele expressa glória? Porque ele espelha alguém. Esse é o ponto. O trabalho dos diáconos é glorioso em virtude do que ele espelha. Os diáconos eles estão espelhando alguém, assim como os pastores. E é porque eles estão espelhando esse alguém que é um trabalho glorioso. Vamos ver um pouquinho mais disso? Coloquei ali, a lógica do livro de Isaías, a profundidade da ideia de servo. Deixa eu resumir, bem resumido aqui, o livro de Isaías para vocês. Quando a gente vai para Isaías, essa partícula aí, servo, a ideia de servo, a ideia teológica de servo é muito forte. É muito forte. Isaías ele vai trabalhar com essa questão. Tá? E aí a gente vai ver que num primeiro momento, o servo do Senhor em Isaías refere-se ao povo de Israel. Israel é o servo porque ele é o escolhido. É por meio de quem Deus vai abençoar todo mundo. O problema é que Israel é pecador. Israel falha. Israel precisa de redenção. E aí então que Isaías vai trabalhar com uma expectativa messiânica. Alguém, um servo específico, um homem vai se levantar, representando toda a nação, ele será por excelência, e ele vai realizar a vontade do Senhor. Então, Isaías, ele vai fazer esse desenvolvimento em seu livro. E aí, quando a gente chega naquele cântico maravilhoso de Isaías 53, as lentes da câmera estão lá, naquele lugar onde mostra um servo emblemático. Um servo que deveria reinar, sim, ele vai reinar. Mas antes ele vai sofrer. Ele vai sofrer pelos pecados do seu povo. Ele vai sofrer pelos pecados das suas ovelhas. E então, em apenas 15 versículos de Isaías 52:13 a 53:12, Deus deixa claro que a exaltação desse seu servo não virá sem a humilhação da morte para carregar o pecado. E o que vai resultar? O que vai resultar? Vai resultar em vida. A morte do servo do Senhor, no final das contas, resultará em vida. E resultará em algo mais. E resultará em bênção para os gentios, para mim e para você. Então, Isaías ele vai trabalhar com essa ideia, de um ponto de vista ainda mais panorâmico. O rei de Isaías é também um servo, que também é um vencedor. E que vence através do sofrimento. Isaías vai trabalhar com todas essas expectativas. Esse servo é uma só pessoa. E a gente vai ver esse desdobramento na Escritura. O servo que é rei, que é vencedor, mas que sofre. E é óbvio que eu estou falando, no final das contas, de Jesus. Quando Jesus chegou, irmãos, era para o povo olhar para ele e falar assim: é Ele! É Ele! Esse é de quem os profetas falavam. Era para o povo dizer isso, porque Jesus ele não surgiu num vácuo, e eu quero que você entenda isso. Jesus não surgiu num vácuo, ele não chegou lá e falou assim: oi, tudo bem? Eu sou o Messias, eu vim morrer por vocês. Ele não surgiu assim. Jesus surgiu num contexto de expectativas, de anseios, de esperanças que já haviam sido profetizados lá no Antigo Testamento. Então, quando Jesus surge, era para o povo olhar para ele e falar assim: é Ele! Ele é o servo de quem Isaías falou, Ele é de quem os profetas falaram, de que a lei testemunhou. Mas, infelizmente, isso não aconteceu na grande maioria das pessoas, mas sim aconteceu para aqueles que ouviram a voz de Cristo, receberam a palavra dele no coração e foram transformados por ele. Mas a ideia que eu quero que você coloque na sua mente aqui é essa aí. Ó. Jesus ele é o Rei dos Reis, mas ele também é o diácono dos diáconos. Ou seja, ele é o servo dos servos. E quando ele chega lá na sinagoga, em Lucas 4, o que ele faz? Ele abre o Antigo Testamento, ele pega
o rolo do profeta Isaías, ele lê a passagem de Isaías e ele diz o quê? Se cumpriu hoje essa escritura. Eu estou aqui, o servo dos servos, o rei dos reis, que também é vencedor e que vai triunfar através do sofrimento. Jesus faz isso. Jesus faz isso porque ele é o rei dos reis e ele é o diácono dos diáconos. Mas Jesus também, ele revoluciona o serviço. Ele revoluciona o serviço. Essa palavra, servo e serviço, sempre vão acompanhar o ministério de Jesus. Correto? Vocês lembram disso? Ele sempre está falando do servo, né? Aquele que serve, aquele que se coloca por último, aquele que se sacrifica, aquele que dá a vida. O exemplo emblemático disso é lá no lava-pés de João 13, 1 a 17. E se você não lê atentamente aquele texto, você perde a preciosidade que ele é. Você precisa ver todo o contexto. Porque ali eles estão na última refeição com Jesus, certo? E uma das coisas que Jesus faz é falar assim, olha, tem um espaço, esse espaço já está preparado, está tudo pronto, vocês vão lá, fala com o homem e ele vai indicar para vocês. E aí acontece assim. E aí Jesus chega lá, ele prepara aquele lugar, ele prepara aquela refeição, e os discípulos chegam depois. E aí os discípulos olham tudo. A comida está pronta, a mesa está pronta, tem uma bacia com água ali para lavar os pés, porque isso era o costume da época, mas está faltando alguma coisa. O que está faltando? O servo. Ué, tudo está preparado para a última refeição, mas cadê o servo? Não tem. Aí Jesus diz assim, no meio de vocês eu sou o que serve. Nunca, Senhor! Você nunca vai lavar os meus pés, nem que eu morra. Quem falou isso? Pedrão, né? O Pedrão é demais. E aí Jesus faz uma demonstração impactante. Ele diacona. Essa palavra tem muita profundidade, ela vem lá do cerne do Evangelho. Ele pega a bacia, pega uma toalha e diz assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, então lava o corpo todo, Senhor. Ele vai de 8 a 80 muito rápido, né? De 0 a 100 em 3 segundos. E aí ele pega aquela bacia, aquela toalha, aquela água, ele lava os pés dos discípulos. Ele pregou o ensino, ele é o diácono dos diáconos, mas ele também demonstra o ensino. Ele serve. E aí é por isso que a gente vê em Lucas 22, 27, é o seguinte. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? A palavra é diáconon. Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem? Serve. Eu sou o diácono. Eu sou aquele que se coloca por último e que vai se sacrificar por você. Posso ouvir um amém glorioso da igreja? Nossa, que extraordinário! Que evangelho maravilhoso, pastor! Como é bom ouvir isso! Como é bom ouvir que não tinha um servo lá e que Jesus se colocou para lavar os pés imundos e barrentos dos discípulos que iam negar, trair e fugir dele. Esse é o evangelho que vocês querem mesmo? É porque esse é o único evangelho verdadeiro. Não tem outro, tá? É por meio desse evangelho que nós temos vida. Qualquer outra coisa é falsificação, adulteração da verdade. Esse evangelho ele nos confronta, mas ele também nos dá o único caminho de esperança e salvação. Dessa passagem do lava-pés de João 13, né, desse momento da última refeição com Jesus, com os discípulos, o Tim Keller ele traz duas implicações acerca do trabalho diaconal a partir desse texto. A primeira delas é essa aí. Jesus lavou os pés dos discípulos apesar da sua morte iminente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está sofrendo, curvado sobre o fardo de preocupações, será que você está olhando ao seu redor e notando que há pessoas cujos pés precisam ser lavados? Você está tentando descobrir pequenas maneiras de servir ao próximo? Quando você está sofrendo. Difícil, né? Provavelmente não. Em geral, nós estamos mergulhados em nossas tribulações e esperamos que outros cuidem de nós. Mas um servo de verdade, ele não arruma desculpas. Do tipo, quando a minha vida entrar nos eixos, quando esse momento passar, quando essa tribulação
essa crise, essa depressão, a minha agenda ficar mais livre, então eu vou servir os outros. Talvez você esteja sofrendo e sinta até raiva, porque ninguém percebe. Mas qual seria a situação se Jesus agisse como você? Quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê o exemplo de Cristo, a gente vê isso aí. Ó. Jesus lava os pés dos discípulos, apesar de sua morte iminente. E mais uma coisa, Jesus serviu os seus discípulos, apesar deles, eu só sirvo quem merece. Talvez você não vai falar isso, né? Porque você é crente. E aí o crente não fala essas coisas. Mas aí você repagina, dá uma repaginada. Tipo assim, eu não vou fazer, né? Porque aquela pessoa não faz por onde. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Então, a gente repagina a situação. Só que, olha, Jesus sabia que o traidor estava presente. Ele disse isso. E mesmo assim, ele lavou os pés de Judas. Eu imagino Jesus ali, pegando aquela bacia, aquela toalha, lavando os pés de Judas e olhando para ele assim. Assim, você vai fazer isso mesmo, cara? Você tem chance. Se arrependa. Você vai fazer isso mesmo. E aí Judas está ali também. Pedro, imagina Jesus lavando o pé de Pedro. Esse cara vai me negar 3 vezes. Esse cara vai me negar 3 vezes, eu vou avisar ele não vai aceitar. Ele vai achar que não, ele vai achar que ele é forte demais, que ele é poderoso demais. Mas eu vou lavar o pé dele também. Imagina Jesus ali, sabendo que os discípulos iam fugir, mas mesmo assim ele os serve. Jesus concede dignidade ao trabalho mais inferior do mundo. Trabalho de um servo. Trabalho de um escravo. O ministério diaconal contínuo de Cristo. Olha esse ponto. Cristo cuida da sua igreja por meio dos seus oficiais. Aqui nós estamos falando sobre os diáconos. Como que a gente pode ver isso? Olha essa frase muito legal aqui do Smethurst. Ele diz assim: ao cuidar dos feridos, os diáconos funcionam como as mãos e os pés de Cristo para o mundo carente de seu toque. Na medida que eles discernem e atendem às necessidades práticas, os diáconos refletem o Salvador que tomou a iniciativa absoluta de atender às nossas necessidades mais profundas. E ao agir como amortecedores de choques, que protegem a igreja e fomentam a sua unidade, os diáconos satisfazem aquele que orou pela igreja por ela e verteu seu sangue a fim de salvaguardá-la. Através dos diáconos, o Senhor continua a sua obra sacerdotal, o seu cuidado pelos crentes, pela sua igreja e o seu testemunho do Evangelho no mundo. Por fim, quero que você lembre disso aí, ó. Paulo resume a encarnação dizendo assim: Cristo se tornou servo, ele diaconou, ele serviu. Irmãos, Filipenses 2, 3-11 é impressionante. Um Deus que se faz servo e morre numa cruz é algo escandaloso. Você não pode perder isso de vista. Nenhuma religião, de novo, nenhuma religião prega isso. Um Deus que se despiu da sua glória, se fez servo, morreu e morreu numa cruz. Ninguém fala isso. O Evangelho fala isso. O Evangelho fala isso. Isso é algo escandaloso, um Deus humilde. É absurdo. É por isso que os gregos não entendem. É por isso que os judeus se escandalizam. Porque é absurdo. Mas novamente é o nosso único caminho. E por que ele fez isso? Por que ele veio do esplendor do céu, a miséria de um estábulo, a miséria da cruz, o que o compeliu? A resposta está aí, ó, um amor indescritível. Como diz João 15:13, ninguém tem amor maior que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vamos dizer todos juntos esse texto? Ninguém tem amor maior que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Amém? Esse é o exemplo do Evangelho. Esse é o diácono dos diáconos.
Você acha que a gente está trabalhando na força de quem? Você acha que as pessoas dentro da igreja estão espelhando a quem? Você acha que a graça que nós temos para viver vem de onde? Vem do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo supremo. Presbíteros espelham o Senhor, sim, e diáconos também. Não existe maior amor do que esse. Não é exemplo mais perfeito de serviço abnegado do que o daquele que deixou o céu quando poderia ter ficado e permaneceu na cruz quando poderia ter partido. Portanto, diáconos, futuros diáconos dessa igreja, levante os seus olhos e veja Cristo. O formato do serviço diaconal como um todo encontra o modelo e a missão na vida do Salvador. Dessa forma, diáconos são pessoas que fazem a diferença. Nesse ponto da beleza do diaconato, a quem eles refletem, eu quero que você veja isso. Diáconos refletem o Senhor Jesus Cristo. A beleza do Senhor Jesus Cristo. O exemplo do Senhor Jesus Cristo. E fazendo assim, eles são bênçãos para a igreja. Ok? Entenderam esse ponto? Sim ou não? Todo mundo compreendeu bem? Entenderam esse ponto? Sim! Todo mundo compreendeu bem? Estamos muito sentidos, pastor. Tá bom, vamos responder essa pergunta aqui. Mulheres podem ser diaconisas? Com base em tudo que a gente viu, eu levantei aqui alguns argumentos contra as mulheres servindo como diaconisas. Olha só, nossa igreja vai dizer que sim. Nós argumentaremos que sim, e eu vou argumentar que sim nessa aula. Só que eu trouxe também argumentos de irmãos nossos, que são sim preocupados com seguir a Escritura, e que dizem assim, olha, mulheres não podem ser diaconisas, esse é um ministério privado a homens, e eles levantam seus argumentos com base nisso. Esses são os argumentos mais sérios contra o diaconato feminino, ok? Então eu estou levantando para os irmãos saberem, para os irmãos entenderem, e para ser também justo aqui com eles. Então, argumentos contra as mulheres servindo como diaconisas. A igreja de Jerusalém escolheu apenas homens. Então, existem irmãos, existem igrejas que dizem que as mulheres não podem servir como diaconisas, porque lá em Atos 6, a igreja de Jerusalém escolheu só homens. Tá? Aí a gente responde a isso mostrando que ali não necessariamente era o que deveria ser para todas as igrejas. Né? Ali eram os precursores, era a semente que estava brotando. Isso vai sendo desenvolvido ao longo da história da igreja, mas não necessariamente aquilo ali é o padrão rígido para todos os casos. Mas eles dizem isso. Tá? Segundo, irmãos que argumentam contra as mulheres servindo como diaconisas dizem que Paulo se referiu às esposas dos diáconos e não às mulheres no ofício diaconal em 1 Timóteo 3, 8 a 13. Tá? Terceiro, eles dizem que Febe era uma serva e não uma diaconisa. Esse relato está lá em Romanos 16, 1 a 2. E por fim, eles dizem que o trabalho diaconal implica em certa medida de autoridade. Então, as mulheres não poderiam estar servindo como diaconisas porque as mulheres não podem exercer autoridade na igreja. Entenderam isso? Eles estão argumentando isso com base na palavra, no entendimento do texto. Tá? Não é um argumento simplesmente fútil do tipo, vamos tirar aqui as mulheres do diaconato. Não. Tem gente séria que defende isso. Eu estou falando que a pessoa está certa? Não estou falando que a pessoa está certa. Só estou trazendo os argumentos. Tá? Mas, como eu disse, nós vamos argumentar que sim, as mulheres podem servir como diaconisas. E quais são os nossos principais argumentos? 1. Nenhuma passagem das Escrituras proíbe que mulheres sejam diaconisas. Quando a gente trata do texto de 1 Timóteo 2,2, as mulheres permaneçam em silêncio na igreja, esse texto lá, a gente diz assim, olha, esse texto está se referindo ao pastorado. Tá? A mulher como pastora, ou exercendo o ofício de presbítero, ela não deve fazer isso, porque isso é algo que Deus instituiu dentro da igreja e que os homens devem tomar parte. Tá? A sabedoria do Senhor quis que fosse assim. Mas a gente diz que isso é do ofício do presbítero. Tá? Em nenhuma parte da Escritura está dizendo que você deve se sujeitar aos diáconos, ou obedecer aos diáconos, ou se submeter aos diáconos, algo equivalente que tem com relação aos pastores. Diz que você tem que obedecer aos pastores, que você tem que se sujeitar aos pastores, porque eles velam pela alma de vocês.
porque eles são incumbidos de pastorear todo o rebanho, porque eles têm a função de trazer instrução na sua doutrina, refutar os que contradizem a sua doutrina. Eles têm sim responsabilidade pelo bem espiritual das almas, mas isso são os pastores, o seu ofício do pastorado. Não, a gente não acha que as Escrituras argumentam que as mulheres devem exercer o pastorado, mas que não existe outro lugar da Escritura em texto equivalente com relação aos diáconos. Do tipo, olha, os diáconos devem fazer isso aqui dentro da igreja, e eles devem exigir submissão e obediência, em nenhum lugar da Escritura diz isso. Portanto, não proibimos aquilo que a Bíblia não proíbe. E entendemos que esse ofício, o diaconato, ele está aberto às mulheres que são qualificadas segundo as qualificações de todos os diáconos. Entendemos isso? Tá bom. Eu estou sendo bem resumido, porque o tempo não deixa eu explicar com detalhes, mas no material que eu vou disponibilizar amanhã tem desenvolvimento desses argumentos que eu estou trazendo aqui. É claro que no material também tem alguns tópicos, mas aí também tem a referência para você se aprofundar, se você quiser. Tá? Argumentos a favor das mulheres como diaconisas. Paulo se referiu a diaconisas e não a esposa dos diáconos. Esse aqui é o texto maior, né? O maior texto aqui de argumento com relação nesse ponto, porque irmãos que vão dizer que as mulheres não devem ser diaconisas, eles dizem assim, olha, Paulo lá em 1 Timóteo disse com relação às esposas dos diáconos. Nós vamos dizer que não, Paulo falou sobre mulheres ali. E aí temos 7 argumentos que envolvem a exegese do texto, que envolve a palavra que Paulo utilizou, que ele já havia utilizado anteriormente, que envolve a estrutura do texto, que envolve questões do tipo, tá bom, se Paulo não falou que as esposas dos pastores deviam ter todas essas qualificações, por que ele falaria que as esposas dos diáconos devem ter essas qualificações? Não é lógico pensar que os pastores eles têm mais, vamos dizer assim, responsabilidade com o ensino e com o padrão da congregação que os diáconos? Então por que Paulo não falou das esposas dos pastores, mas falou das esposas dos diáconos? Né? Por que Paulo está falando sobre presbíteros, aí depois ele diz sobre diáconos, homens, diáconos, mulheres, e depois diáconos no sentido geral? Por que o texto nos mostra essa estrutura, se Paulo está querendo falar só sobre esposas, e não sobre diaconisas, mulheres? Então, a gente vai argumentar por todas essas razões, e por um tanto de outras que eu coloquei no material, para incentivar você a ir lá pesquisar, que Paulo ali em 1 Timóteo 3, 8 a 13, que é o texto sobre qualificações dos diáconos, que nós lemos na semana passada, ele se referia a mulheres no ofício e não a esposas. 3, argumento a favor, Febe era sim uma diaconisa e não só uma serva. Primeira razão, a palavra é masculina e se refere ao ofício e não à pessoa. Segunda razão, é significativa que Febe era diácono de uma igreja específica, ela é diácono de Sencreia. Ela serve àquela localidade. E 3, ela tem a função, ela é mantenedora, ela é provedora dos fiéis e ela faz isso com constância. Então, esses argumentos nos levam a entender, a pensar que Febe era sim uma diaconisa, tá? Uma oficial da igreja e servia dessa forma, ok? E por fim, diaconisas na história da igreja. Isso não é uniforme, tá? Mas na história da igreja, vários relatos nos mostram que as mulheres serviam no diaconato. Então, ninguém pode virar para nós dizer assim, esse negócio aí é coisa de agora. Esse negócio aí é coisa do século XXI, que esse negócio aí da mulher e tal, essas coisas. Ninguém pode falar isso. Por quê? Porque relatos na história da igreja já mostravam que as mulheres atuavam como diaconisas. Quais? Vamos lá. Plínio, o jovem, governador da Bitínia, carta ao imperador Trajano, 111 a 113 depois de Cristo. Como consequência, julguei ainda mais necessário descobrir a verdade por meio da tortura de 2 escravas designadas diaconisas, mas não descobri nada além de superstição depravada e excessiva. Clemente de Alexandria, 150 a 215 depois de Cristo. Também estamos cientes de tudo o que o nobre Paulo escreveu sobre o assunto das diaconisas em uma de suas epístolas a Timóteo.
Olímpia, 368 a 408 d.C. Olímpia, viúva e diaconisa da igreja em Constantinopla, aproveitou a sua grande riqueza para ser patrocinadora da igreja. Ela doou muitos de seus bens à igreja, sustentou o ministério de líderes como João Crisóstomo e Gregório de Nazianzo, remiu cativos exilados, sustentou uma comunidade de 250 virgens e cuidou dos pobres. João Crisóstomo, 348 a 407 d.C. Alguns consideram que o texto, 1 Timóteo 3,11, diga respeito às mulheres de modo geral, mas não é assim, porque ele, Paulo, diria alguma coisa a respeito das mulheres, interferindo no assunto que está abordado. Por que ele diria alguma coisa a respeito das mulheres, interferindo no assunto que está abordando? Ele está falando a respeito das mulheres que se encontravam no posto de diaconisas. João Calvino, 1509 a 1567. As diaconisas não foram nomeadas para acalmar a Deus com cânticos ou murmúrios inteligíveis e passar o resto de seu tempo na ociosidade, mas para realizar um ministério público da igreja voltado para os pobres e para trabalhar com todo zelo, assiduidade e diligência em ofícios de caridade. Charles Spurgeon, 1834 a 1892. Diaconisa, ofício que com muita certeza foi reconhecido nas igrejas apostólicas. Outra frase dele no sermão no tabernáculo metropolitano é a seguinte: seria um grande ato da misericórdia se Deus nos concedesse o privilégio de ter muitos filhos pregadores do evangelho e muitas filhas eminentes na igreja como mestras, diaconisas, missionárias e semelhantes. Isso aqui são alguns relatos, irmãos, tem muitos outros, que demonstram assim, isso não é coisa de agora, né? Igrejas do passado, tanto perto ali da igreja primitiva, quanto Charles Spurgeon, por exemplo, né? Há 200 anos atrás, mostravam que isso não é invenção de agora, que igrejas entendiam também que mulheres poderiam servir como diaconisas, e sim, a história da igreja também é elucidativa para nós. Tá? A conclusão é a seguinte: diaconisas são rica bênção para a igreja. O ofício de diácono, quando bem entendido na Escritura, encontra-se de fato aberto a mulheres que são qualificadas. E nós entendemos que isso coopera para a saúde da igreja. Tá? Tarefa de vocês, na próxima semana, ler o material de apoio. Como eu disse, tem mais coisas, mais explicações, né? Então você pode ver lá, e as fontes delas. Resumir em poucas palavras o que você aprendeu nessa aula e falar à igreja na próxima semana. Ok? Tudo certo?